Bom, olá pessoal, dando continuidade à nossa disciplina aqui, nesse módulo agora vamos pontuar algumas coisas importantes sobre o manejo reprodutivo das éguas, dentro e outros pontos importantes também fora da estação de monta. Bom, vamos entender um pouquinho dessa fisiologia reprodutiva da égua, como é que funciona essa questão de interferência da luz dentro da estação de monta, como é que é esse ciclo, o que coordena esses ciclos estrais da égua, o que é essa estação de monta propriamente dita para ela, como é que se caracteriza o ciclo estral da égua, então quais são as fases do ciclo reprodutivo da égua, alguns pontos importantes sobre a observação de cio na fazenda, e aí aqui eu queria chamar a atenção porque é extremamente importante, principalmente nos casos de utilização de monta, a observação do cio, porque vai ser determinante para o sucesso reprodutivo, uma vez que se eu não tiver um acompanhamento reprodutivo de um médico veterinário acompanhando como é que está o tamanho de crescimento do folículo dessa égua, que seria essa estrutura que vai ovular, que vai liberar o oócito para poder ser fecundado. Então, se eu não tenho esse acompanhamento via ultrassom, via palpação, eu preciso ter essa observação de cio para poder conseguir encaixar isso dentro de um manejo do dia a dia, dentro do número de montas que o nosso garanhão pode fazer, igual a gente já comentou lá atrás. E quais são, então, esses sinais de estro claros? Quais são esses sinais de cio, esse comportamento do cio que essa égua vai expressar e que ela vai chamar a atenção da gente, vai chamar a atenção do garanhão no momento em que ela realmente estiver no cio? Bom, o que a gente precisa entender é o seguinte, que éguas são fêmeas poliestrais sazonais. O que é uma fêmea poliestral sazonal? Ela é dependente de sazonalidade, ela é dependente da estação do ano. No caso da égua, ela vai ter o seu ciclo reprodutivo na época em que os dias são mais longos. Então ela é dependente de quantidade de luz para poder ciclar. Por isso que ela é sazonal. E ela é poliestral porque ela tem vários ciclos ou vários cios dentro dessa estação de monta. Então ela é poliestral porque ela tem vários ciclos estrais e sazonal porque ela depende da quantidade de luz ao longo da estação reprodutiva e ao longo do dia. Bom, o que acontece? No inverno, principalmente de abril a agosto, nós temos menos luminosidade, ou seja, dias menores, dias mais curtos. A atividade reprodutiva cessa, então eu tenho bloqueios nervosos, eu tenho bloqueios em nível cerebral, que fazem essa atividade reprodutiva parar, literalmente. Então eu tenho uma fase de afuncionalidade reprodutiva, é o momento em que essas éguas não vão ciclar, não vão reproduzir, e, consequentemente, a gente chama essa época ou essa fase de anestro sazonal. Por que anestro? Porque ela não está ciclando, então é uma fase de anestro, ela não tem estro, e é sazonal porque ela acontece em dias curtos, ela é dependente da quantidade de luz do dia. Bom, em caso de dias longos, em caso de quantidade de luz suficiente, a égua apresenta sucessivos ciclos reprodutivos, então a gente vai chamar eles de ciclos estrais, nós vamos entender o porquê disso aqui, e a cada 21 dias de média, que podem variar de 18 a 24, então tem uma questão individual. Tenho éguas que podem ter ciclos de 18 e éguas que podem ter ciclos de 24 dias. Principalmente durante a primavera e o verão, que é quando aumenta a luminosidade ou a quantidade de luz do dia. Bom, em regiões de clima tropical ou subtropical, e aí vamos pegar, quanto mais próximo a gente tiver da linha do Equador, maior é a porcentagem de égua que ciclam durante todo o ano. Por uma questão simples, porque quanto mais próximo a gente está da linha do Equador, quanto mais próximo a gente está da região central do planeta Terra, eu tenho dias maiores. Então eu não tenho essa limitação de quantidade de luz para poder estimular a fisiologia reprodutiva da égua. Bom, no caso de fêmeas paridas, a gente tem que pontuar uma coisa que é o seguinte,
essas fêmeas podem apresentar um período de inatividade sexual. Então, logo no pós-parto, essas fêmeas podem apresentar um período de inatividade sexual, que normalmente são em função de estado nutricional ruim, como a gente já observou a influência dessa questão da nutrição na reprodução, na nossa disciplina de nutrição de equino, ou se ela tem muitos partos sucessivos. Então nós estamos falando de éguas muitas vezes de idade avançada. Elas têm um período de inatividade no pós-parto. Então, necessariamente, esses animais precisam de um período de recuperação no pós-parto. Ah, quanto é que dura esse período? Depende. Tem éguas que podem ser mais rápidas, éguas que podem demorar mais e éguas que podem até passar vazias ou passar não gestantes até a próxima estação de monta. Bom, em geral, nós temos um período de transição entre o anestro sazonal para a fase de poliestro, que seria para essa fase dentro da estação de monta, e vice-versa. De dentro da estação de monta, eu tenho uma fase transicional até o inverno. O que seria essa fase transicional, essa fase de transição? Às vezes as éguas podem apresentar alguns sinais de comportamento de estro ou comportamento de cio, sem efetivamente desenvolver estruturas foliculares significativas ou até mesmo ovular. Então a égua dá cio, mas não ovula. E aí muitas vezes a gente não entende o porquê que, pô, mas minha égua está dando cio, eu estou colocando o cavalo e ela não emprenha. Muitas vezes ela está dando cio, mas não ovula, principalmente nessas épocas do ano de transição, que seriam aí na nossa realidade uma época de transição entre as secas e as águas e das águas para a seca. Seria essa transição entre inverno e primavera e verão, outono. Bom, o que seria a estação de monta, propriamente dita? Seria o período do ano exclusivo ou o único período do ano em que a gente teria para realizar essas atividades ligadas à reprodução na égua. Então, nessa época do ano, essas éguas estão aptas a serem fecundadas. É quando a fisiologia reprodutiva, é quando todo o mecanismo, todo o aparato reprodutivo dessa égua começa a funcionar de fato, até que essa fisiologia resulte numa ovulação e caso ocorra a fecundação, essa égua vai se tornar gestante. Bom, essa estação de monta, ela se estende da primavera até o verão, para nós aqui normalmente de setembro até fevereiro. Então o que nós vamos ter? Potros nascendo na primavera e início do verão. Bom, a seleção, a natureza é muito perfeita. Por quê? Se eu tenho potros nascendo na primavera e início de verão, isso aqui coincide com o quê, pessoal? Coincide com essa égua começando a dar leite. Ou seja, a exigência nutricional dessa égua aumenta. E aí, quando a exigência nutricional dela aumenta, é quando? É quando eu tenho maior oferta de forragem, é quando eu tenho pastagens de melhor qualidade. Então, por isso, é que esse ciclo, é que essa evolução é tão encaixada e tudo dá muito certo. Bom, qual que seria então? A gente já viu essa figura, só para representar a estação de monta, que da mesma forma que é a época de maior intensidade reprodutiva, maior intensidade de serviço dos garanhões, justamente por isso aqui, ó, porque é a época em que as éguas estão aptas a reproduzir. Então, como eu disse, para nós ela vai variar basicamente de outubro até o final de março. Com os períodos transicionais, aproximadamente em agosto, setembro, abril, e um período de inverno sem essa atividade reprodutiva propriamente dita. E aí, se a nossa égua se tornar gestante na estação de monta, ela vai passar essa época de inverno gestante. Então, de fato, ela não precisaria de ter essa atividade reprodutiva e é até uma forma dela não gastar energia com isso. Bom, a estação de monta, ela facilita o manejo de éguas e de potros. Então eu tenho éguas sendo fecundadas, éguas reproduzindo na mesma época do ano. E da mesma forma, se o tempo de gestação é semelhante, eu vou ter potros parindo na mesma época do ano. Então eu consigo, por exemplo, formar lotes. Eu consigo, por exemplo, concentrar a mão de obra envolvida com cada atividade dentro da fazenda.
Então eu tenho uma época do ano em que eu estou preocupado com o manejo de recém-nascido, eu tenho uma época do ano em que eu estou preocupado com o manejo reprodutivo de égua, com a utilização do garanhão, e ao longo, à medida que esses animais vão evoluindo, principalmente os potros, eu vou concentrando meus manejos em função de cada idade ou de cada lote que eu tiver dentro da fazenda. Bom, aquele período de transição que a gente comentou também vai acontecer para éguas virgens e vazias. Então, principalmente em potras, quando estão começando a entrar na idade de reprodução, elas vão passar por um período de transição, que vai acontecer principalmente no início da estação. Então, após aquele anesto sazonal, após aquela fase do ano em que ela não está reproduzindo, até ela entrar na fisiologia reprodutiva de fato eficiente, ela vai passar por um período de transição, que pode durar aí de 1 até 2 meses. Ou seja, nós estamos falando de 1, 2 ou no máximo 3 ciclos, que seriam de 21 dias. Bom, aqui uma figura que inicialmente pode parecer um pouquinho complicada, mas só para a gente entender como é que é essa fisiologia do ciclo estral da égua. Bom, o que acontece? Vamos iniciar aqui numa fase de estro. Por que chama estro, pessoal? Estro nada mais é do que uma fase em que tem uma estrutura no folículo, no ovário, que se chama folículo, e que está produzindo um hormônio que se chama estrógeno. Por isso que chama estro. Tá? Esse folículo cresce, ocorre esse crescimento, ou esse aumento na produção de estrógeno, até chegar, faltando 48, 24 horas para o final do estro, e esse folículo ovula. Bom, basicamente, quando ocorre essa ovulação, seria aí bem próximo do momento da expressão máxima de cio dessa égua. Então, no início eu tenho uma expressão de comportamento um pouco menor, e ela vai se aumentando aqui, essa expressão de comportamento, à medida que o estrógeno vai aumentando na circulação. Beleza, essa égua ovulou. Essa estrutura que a gente tinha lá no ovário, que era o folículo, e que liberou um ócito, ela começa a transformar suas células para produzir um outro hormônio chamado progesterona. Essa progesterona vai ser produzida por uma glândula temporária que se chama corpo lúteo. Se chama corpo lúteo para produzir esse hormônio que chama progesterona. E aí, e aí essa fase, que é dominada por esse hormônio progesterona, é uma fase chamada de diestro. Então, logo depois do estro, eu tenho a fase de diestro. Bom, não confundam. Nos bovinos, esse corpo lúteo, ele vai se manter funcional até o final da gestação. No caso dos equinos, não. No caso dos equinos, caso haja uma fecundação, esse corpo lúteo vai ser o responsável pela produção de progesterona até no máximo 4 meses de gestação. Então, no máximo até os 120 dias. Bom, caso não haja a fecundação ou caso não haja a gestação, a própria parede do útero libera um outro hormôniozinho que se chama prostaglandina. Essa prostaglandina vai ser responsável por regredir o corpo lúteo, ou seja, ela tira ou acaba com essa produção de progesterona, fazendo com que um outro folículo, uma outra estrutura no ovário se desenvolva, produzindo o estrógeno, fazendo com que essa égua volte a ciclar. Então nós estamos falando de um estro com duração de, em média, 5 dias e de um diestro com duração de média de 16, 17 dias. Então nós temos aqui um ciclo de estro e diestro em torno de 20, 21, 22 dias, como a gente já comentou. Então, basicamente, para a gente entender como é que funciona. E aí, novamente, eu tenho outra ovulação, e aí é só a gente voltar o raciocínio aqui para trás, e o ciclo é o mesmo. Bom, vamos caracterizar melhor essas fases. Aqui na fase de estro, que é um período dominado por um ou mais grandes folículos que está próximo de ovular. Aqui nós temos uma imagem de ultrassom que caracteriza bem a imagem de um folículo pré-ovulatório. Se a gente vê aqui, é um folículo de 3,1 centímetros, ou seja, de 31 milímetros. Nós estamos falando que é um folículo que está bem pertinho, está bem próximo do tamanho necessário para poder ovular.
É o momento em que a fêmea tem um comportamento receptivo ao acasalamento, então ela é receptiva ao garanhão, ela é receptiva ao rufião, tá? E a duração normal do cio, a duração normal dessa fase de estro, é de 5 dias, em média, podendo variar de 3 a 7. Então, é importante a gente chamar a atenção o seguinte, lembra que a gente comentou, no início do estro, nós vamos ter uma égua com um comportamento menos receptivo, e ela vai aumentando, aumentando, até chegar nos momentos da ovulação propriamente ditos. Bom, essa ovulação ocorre geralmente no penúltimo ou último dia do estro, ou seja, nas últimas 48 ou 24 horas. E o diestro? Acabado o estro, ou seja, a égua ovulou, acabou essa fase de cio, a gente entra na fase de diestro, que dura de 13 a 17 dias. Então, se a gente pegar na média, nós vamos chegar naquele valor lá de 21 dias do ciclo estral da égua. É um período dominado pelo corpo lúteo, como a gente já viu, e é uma fase luteínica, uma fase progesterônica. O que isso quer dizer? Lembra que no estro, eu tenho uma produção grande de estrógeno, que é o hormônio que comanda o comportamento de cio. Aqui no caso, como eu tenho a progesterona, eu não vou ter o comportamento de cio. Pelo contrário, eu vou ter ausência de receptividade ao garanhão. Então eu vou ter uma égua que já não aceita mais a monta, já não aceita mais a abordagem do garanhão, justamente porque ela não tem mais aquele hormônio que é o estrógeno, que é responsável por coordenar essa expressão de comportamento de cio. Bom, como é que eu posso caracterizar isso na fazenda? Posso avaliar meus animais, fazer anotações, por exemplo, dentro de uma escala, de um score de comportamento. Então eu tenho, por exemplo, éguas no score 0, que não há sinais de receptividade. Essa égua não está no cio, não está na fase de estro. Então ela agride o garanhão, principalmente com coices, patadas, mordidas. Posso caracterizar como score 1, onde também ela não está receptiva, ela não está apta à cobertura ou à cobrição, mas ela não agride. Ela já é um pouco mais amigável do que no score 0. E aí, pessoal, isso aqui também tem uma individualidade muito grande. Eu posso ter éguas no cio, por exemplo, que podem ser agressivas. Ou posso ter éguas que não estão no cio e que não são agressivas. Mas, em geral, eu posso caracterizar aqui. O score 2 tem algum sinal de interesse, então a égua não se aproxima do garanhão, mas ela pode levantar a cauda, por exemplo. Uma vez que um garanhão relincha do lado ou perto, ela pode levantar a cauda e exibir o clítoris, ou exibir, ou até urinar mesmo. E aí a gente já entra um pouco mais nessa caracterização do score 3, que é um sinal mais evidente de interesse. Então a égua levanta a cauda, urina. Muitas vezes, quando a gente observa esse sinal de cio, essa égua vai urinar de forma intermitente, jatos entrecortados de urina. E um score 4 seria o cio pleno, seria o comportamento mais intenso de cio, que é quando eu tenho um interesse mais intenso no garanhão, urina frequente, urina de forma mais frequente, levanta a cauda e chega a virar o quarto traseiro na direção do garanhão. Então eu posso classificar esses scores aqui e, por exemplo, criar um banco de dados, criar um histórico desses animais. Às vezes, com uma caracterização dessa, eu conheço. Se eu tenho aquela situação que a gente comentou, uma égua que às vezes está em cio, mas o comportamento dela é um pouco diferente. Ou, às vezes, até eu posso classificar esses animais e passar, por exemplo, para o veterinário ou para o profissional que conduz o manejo reprodutivo na propriedade, para que a gente possa ter um histórico mesmo, mais informações dos animais e tomar, às vezes, algumas decisões baseadas nesses dados que a gente levanta, ou nesse banco de dados que a gente tem. Vista essa parte de caracterização do comportamento, vamos fazer uma pausa para um cafezinho, já já a gente volta falando de fatores que interferem no manejo reprodutivo da égua.